Então vamos lá, pessoal, olha só, esse slide ele vem falando sobre vírus, como a abertura está mostrando para vocês aí. Então essas características aí são características gerais, tá? Então, vocês sabem, vírus eles não apresentam estrutura celular. Então eles não são capazes de se reproduzir, não tem metabolismo próprio, depende sempre de uma célula hospedeira, tá? Então, seguindo aí, vocês vão ver que tem chamado de parasita intracelular. Alguns autores colocam que são piratas celulares. Por quê? Porque eles vão utilizar essas células como se fosse uma indústria de produção. Mais à frente a gente vai ver sobre ciclo reprodutivo, ciclo líticos e lisogênicos, tá? Eles são constituídos por ácidos nucleicos, né? Ácidos nucleicos DNA e RNA, tá? Os capsídeos são estruturas que vão formar a parte externa dele, pode ser de lipoproteínas, pode ser de fosfolipídio e outros mais, tá? Podem haver também, no caso de envelopes, esses envelopes vai depender do vírus. No caso aqui atual, que nós estamos vendo hoje, o coronavírus, ele é um vírus formado por envelope, né? O envelope dele é lipoproteico, é parecido com as nossas células, tá? Legal? Vamos passar para o segundo slide, lá a gente dá sequência. Ó, nesse slide, nós vamos estar vendo aqui as formas mais comuns de contaminação. Então, a gente sabe que pode ser pelo ar, alimentos, a própria relação sexual, pode ser por feridas, a própria água, tá? Por materiais metálicos, plásticos, vai depender muito da característica desse vírus e da proteína ou enzima infectante que ele tenha, tá? Só que a gente tem que entender que os vírus, eles apresentam enzimas específicas. Por isso que a gente vê situações em que vírus eles acabam contaminando, tá, o indivíduo ou o organismo, mas ele age, na maioria das vezes, em um órgão específico. Nós estamos vendo aí o caso do Covid-19, que ele age especialmente no sistema respiratório. Então, ele tem as enzimas infecciosas dele, acaba se adaptando melhor a essas células, principalmente as células dos alvéolos pulmonares, tá? Se você pegar o HIV, a gente vai ver que ele tem o mesmo procedimento de infecção. Ele também é um vírus de envelope. Ele acaba também indo para células específicas. Essa enzima é que vai dar essa característica diferente para eles, tá? O importante é, de acordo com o tipo de vírus ou infecção viral, o preservativo tem que ser utilizado. No caso do HIV ou doenças sexualmente transmissíveis, você vai ter que usar a camisinha. No caso do coronavírus agora, a gente está tendo o quê? A asepsia, a higiene, limpar, lavar bem as mãos, utilizar o próprio álcool gel 70%. Por que o outro não funciona, né? A evaporação dele é muito rápida. Então, em algumas situações, a gente vai vendo aí e com o decorrer das aulas a gente vai tirando outras dúvidas aí. Vamos pular para o próximo slide. Pessoal, então, relacionado à parte de reprodução, né, vamos usar o exemplo como os bacteriófagos, tá? Então, o que significa essa reprodução? A reprodução é a forma que o vírus ele encontra para produzir maior quantidade de cepa viral, de desenvolvimento de vírus, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos dois ciclos. O primeiro é o lisogênico e depois a gente vai falar do ciclo lítico. De forma geral, o ciclo lisogênico ele mantém a célula como uma escrava, então ela mantém o metabolismo funcional dela normal, ele introduz o material genético dele e ele faz com que essa célula, quando ela desenvolve o trabalho dela, também venha a produzir o DNA ou o RNA viral, fazendo com que ao tempo de vida dela, ela também está produzindo vírus. E quando ela entra num processo de duplicação ou de reprodução, o que vai acontecer? Ela já leva o vírus na célula. Ele já tem a capacidade de estar na outra célula que está sendo desenvolvida ali. Então, vamos dar uma resumida aqui. A célula ela entra num processo de mitose e esse processo de mitose vai fazer com que o vírus acompanhe essa reprodução, tá? Ou essa divisão, melhor dizendo, tá? No ciclo lítico já é um pouco diferente. O ciclo lítico, a célula, ele mexe um pouco mais no metabolismo celular e ele provoca a exaustão dessa célula. Então essa célula ela trabalha muito produzindo uma quantidade muito grande de vírus.
até chegar num ponto em que vai ocorrer a lise. A lise é o rompimento celular. Então, a célula rompe a membrana, essa célula vai morrer e esse vírus ele vai ser liberado no ambiente. Tá? Ele liberado no ambiente, ele volta a infectar outras células. Lá no lisogênico, esqueci de falar com vocês, o próprio vírus que está sendo liberado pelo ambiente, pela célula, ele acaba também voltando a infectar a mesma célula que ele acabou de sair. Então ele pode aumentar a infecção na própria célula, como ele pode também infectar outras células, tá? Vamos passar para o outro slide. Então vamos lá, ó. Esse slide, né, ele demonstra um quadro de como que ocorre os dois processos de reprodução viral, né, o lítico e o lisogênico. Tá? Então o lítico ali observa-se que ele tem a adesão, ele se prende à célula, ele libera, no segundo momento ele libera o material genético, esse terceiro momento ele já faz com que a célula comece a produção exagerada dos vírus e por último ocorre a lise, o rompimento, fazendo com que os vírus são liberados no ambiente e essa célula morra. Tá? No lisogênico, tá? A partir do segundo, o que acontece? Quando ocorre a liberação do material genético, esse material genético ele se acopla ao material genético da célula e ele vai trabalhar normalmente, ele vai fazer com que a célula trabalhe normalmente. Então, vocês vão ver aqui que está ocorrendo um processo de divisão celular. Essa divisão celular vai levando com ela o pedacinho ali que é o DNA ou RNA viral e quando ele passa para outra célula, já carrega esse material genético. Ele pode voltar a infectar a mesma célula, mas ele também é liberado no ambiente para infectar outras células, tá? Vamos para o outro módulo agora. Pessoal, esse slide aí ele mostra algumas formas de vírus, tá? Esses vírus aí, eles são vírus envelopados, tá? Então, as características proteicas dele que vai fazer com que ocorra a aderência às células que eles vão infectar. Então, lembrando que essas enzimas ela tem por obrigatoriedade serem específicas, elas vão se adaptar às células que os vírus vão se aderir. Então, uma doença hepática ela tem que ter ela está obrigatoriamente ligado a um vírus que está atingindo as células do fígado. Uma doença respiratória, a mesma coisa, uma doença cardíaca. Então, cada vírus que for atingir um órgão, ele tem que ter essa proteína específica, essa enzima específica, para poder fazer a adesão a essa célula e conseguir liberar o seu material genético, tá? Para a próxima agora aí. Esse slide aí está mostrando para vocês aí como ocorre a infecção, né, provocada pelo vírus do HIV. Então você tem o número 1, aproximação do vírus, ele vem chegando, ele vai se aderir à membrana. Então quando ele se adere à membrana, ele libera o material genético. Esse material genético, ele é o RNA viral, né? Ele entra em contato com o material genético da célula, a célula faz a produção desse vírus e ele é liberado facilmente na corrente sanguínea e ele vai começar a contaminar outras células, tá legal? Vamos passar para o outro e o último, que a gente vai falar sobre doenças provocadas por vírus. Então, pessoal, olha só, essa tabela aí mostra algumas doenças que são provocadas por vírus e que há necessidade, né, de algumas precauções, né? Aquelas que tem vacina, a gente precisa vacinar, precisa estar atento a esse procedimento, que é uma medida de prevenção, tá? E as que não tem vacina, a gente tem que se prevenir de outras formas, né? No caso da dengue, zika e chikungunya, ao próprio Covid-19. Então, são doenças que não apresentam vacina. Então, o que a gente vai ter que fazer? Prevenção, individualizado de acordo com a característica desse vírus, tá? No caso das doenças, igual eu comentei aí, que é comum no verão do Brasil, né, que é dengue, zika, chikungunya, o combate é diretamente ao mosquito e diminuir a água parada, certo? Agora, no caso do Covid-19, já é a higienização, tá? Mas, de forma geral, a gente tem que entender que o saneamento básico ele é muito importante, tá? Sabe-se que a falta d'água
nas residências, ela também aumenta o índice de pessoas contaminadas pela dengue, porque você é obrigado a armazenar água. Então, esse armazenamento, se ele não for de forma correta, ocorre proliferação de mosquitos para transmitir a doença. E se você também não tem água para fazer a higienização, a asepsia das mãos, principalmente ali de tempo em tempo, para que diminua o risco de contaminação do Covid-19, você também tem um problema relacionado à carência de água. Então, o saneamento básico ele é importante nesse tratamento, né? Não só nesses dois tipos de contaminação, mas em todos os tipos de contaminação, tá? Então, aí vocês dêem uma olhadinha nessas doenças aí. São doenças que estão diretamente ligadas ao nosso clima, tá? E algumas são doenças chamadas de reemergente, né? O caso da febre amarela, ela é uma doença reemergente. Ela já foi lá da década de 20 e agora ela voltou, né? Do ano passado, ano retrasado, voltou com mais força e a gente também tem que estar atento a ela. Quem ainda não se vacinou tem que procurar os postos de saúde para se vacinar, sarampo, a própria febre amarela e torcer para a ciência desenvolver rapidamente medicamentos e vacina contra o Covid-19. Então, esse aí é o resumo da parte de vírus. Qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente vai tirando as dúvidas. Valeu, beleza, tchau e benção.